Você provavelmente conhece alguém ou já ouviu falar de alguém que tem alguma doença degenerativa, como Alzheimer, Parkinson, ELA, esclerose lateral amiotrófica ou até mesmo fibrose cística? Já imaginou se você tivesse, ou alguém bem próximo de você tivesse, o que faria ou falaria para ela? Se você conhece esse alguém, ou até mesmo é essa pessoa, não se assuste. O que vou revelar aqui é a história emocionante da norte-americana de 21 anos de idade que nos deixou recentemente no dia 4 de setembro de 2018, este mês, fazendo dos últimos 6 anos de sua vida palestras mundo afora, falando do significado que encontrou da felicidade, do seu propósito de vida, de como driblou a doença até os 21 anos de idade, e cujo objetivo simplesmente era de não se importar com a doença e ver nela uma oportunidade de poder fazer a diferença na vida de muitos que também tinham a doença. Enxergava a doença como um presente de Deus. Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você tem alguma doença crônica, degenerativa, que aos olhos da medicina convencional é incurável, hoje você vai aprender uma lição de vida escrita por uma jovem de apenas 21 anos de idade que nasceu para a eternidade. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. Fibrose cística é uma doença genética que afeta os órgãos, progressiva, com expectativa de vida em torno de 15 anos, quando criança, e 25 anos quando adulto. Uma doença triste, dolorosa, que isola a pessoa do mundo externo. Muitos que apresentam a doença, geralmente, ficam se vitimizando, apresentam várias infecções recorrentes, ficam enclausurados em quartos de hospitais e principalmente veem a doença evoluir de forma drástica. Mas a história que vou contar hoje me emocionou e sua lição de vida é o que eu quero compartilhar com os meus ouvintes, pois a cada dia cresce o número de pessoas com doenças degenerativas. E se elas começarem a seguir o exemplo da jovem Claire, certamente o seu coração vai bater com alegria e sua vida será muito melhor. Agora que você sabe que existe uma maneira diferente de encarar essas doenças mortais, eu vou te contar aos olhos de Claire Winland, a youtuber que emocionou o mundo. Para aprofundar-se no assunto, acesse o site www.ceroni.com.br e adquira nosso livro Hábitos Ceroni ou cadastre-se para o próximo workshop. Antes de contar essa história, eu te pergunto, você já descobriu qual o seu propósito de vida? Se a resposta for não, eu te convido a conhecer uma técnica chamada Janela de Johari, simples, que te ensina a descobrir qual o seu propósito de vida. Essa técnica você encontra no link da descrição. Agora preste atenção nessa linda história. Desde muito nova, a jovem Claire manifestou a doença e seus médicos prediziam que sua expectativa de vida não passaria dos 10 anos de idade. Atingindo essa idade, já tendo feito inúmeras cirurgias, Claire era uma criança triste, em busca de uma pessoa, um ídolo, um ícone a se inspirar, até que um dia lhe apresentaram o livro da Teoria do Buraco Negro, de Stephen Hawking, na qual o fascínio pelo autor foi imediato. Primeiro, porque ele era igual a ela, tinha uma doença degenerativa. Segundo, porque ficou fascinado em saber que dentro de cada célula existe tanto espaço, tanto buraco negro que conecta com o mundo lá fora, e que somos tão vazios por dentro que chega a pensar que não existirmos.
A partir daí, ela percebeu que existiam pessoas como ela que faziam a diferença no mundo de outras pessoas. Passou então a palestrar para o público. Sua primeira palestra foi aos 10 anos de idade, no TED, e depois disso não parou mais, até fundar a Fundação Claire, que cuida de pessoas com fibrose cística. Relata que em suas palestras não escreve o discurso, fala o que vem na mente e no coração, tocando as almas das pessoas. Existe um ditado que diz: quer ser feliz? Faça alguém feliz. Então, Claire abraçou esse propósito de ajudar as pessoas que tinham a sua doença e passou a palestrar mundo afora, desafiando a sua doença e a própria medicina. Pois ao invés de ficar isolada, se tratando, ela ia de encontro às pessoas, levando a sua mensagem e arrecadando fundos para a sua fundação. Foram mais de 30 cirurgias. Chegou a fazer transplante de pulmão, sobreviveu para contar essa última parábola de um deus grego chamado Dionísio, o deus da fermentação, o deus do vinho. Conta que na antiguidade, um belo dia os gregos receberam para beberem um barril de vinho e começaram então a festejar bebendo esses cálices de vinho. Quando perceberam a embriaguez, acreditavam-se que estavam sendo envenenados e morrendo lentamente. Com o passar dos dias, perceberam que ali continha uma bebida milagrosa e passaram então a idolatrar o vinho. Mas como pode uma bebida que vem da podridão dos alimentos, da fermentação, trazer tanta alegria para as pessoas? Foi assim então que Claire assimilou o vinho à sua vida. Assim como ele nasce do que é considerado ruim, podre e dá ótimos frutos, por que não, a partir de sua doença, não empoderar-se de doar de si mesma para as outras pessoas? E foi assim que a jovem viveu nos seus últimos dias, mostrando seu valor, o poder que a doença havia lhe dado e como ela redistribuía seu conhecimento, sua experiência de vida. Como ela dizia: felicidade não é fumar um baseado e ouvir Bob Marley, porque libera dopamina. Felicidade é independente se você é rico ou pobre, doente ou saudável. É simplesmente como você lida com as suas experiências e qual aprendizado você extraiu da situação que viveu. O que você fez, o quanto você doou de si, qual foi a sua contribuição para a humanidade. O exercício que você faz para encontrar o seu propósito de vida, você encontra o link na descrição. Resumindo, se você enfrenta uma doença ou qualquer outro obstáculo, faça dele um trampolim para você atingir um degrau muito mais alto, uma oportunidade para que você seja exemplo um dia para as outras pessoas. Se você ainda não se atentou para a importância de ver os seus problemas como uma oportunidade, comece a prestar atenção e ouça o exemplo que a jovem Claire nos deixou. Estamos aqui para servir e não para ser servido. Siga as dicas de ouro que você vai transformar a sua vida e das pessoas ao seu redor. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Me procure no grupo, o Doutor Saúde, no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. E aproveite para segui-la. Curta, comente, compartilhe usando o iTunes e assine este podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo Podcast da sua preferência. E é claro, estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. E para finalizar, aproveite para conhecer também o nosso time de experts, através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Estamos de cara nova. Um abraço e até a próxima dica. Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.